Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar de um assunto que eu recebo volta e meia nos comentários aqui do YouTube, mensagens privadas por e-mail. Já me perguntaram assim uma quantidade razoável de vezes e eu achei legal estar falando um pouquinho sobre isso com vocês. Eu sempre tento aqui no meu canal mostrar que todo mundo pode, que você consegue, que é só você estudar e se dedicar que você vai colher os frutos, né? Que nada é impossível, que depende da gente, não importa as barreiras que vamos enfrentar, se a gente colocar isso como meta e falar, não, vou conseguir, você vai conseguir. Eu sempre acreditei nisso e isso é um lema na minha vida e é assim que eu tenho conquistado muitas coisas na minha vida. Uma delas foi a faculdade de farmácia, foi a bolsa do ProUni 100%. Então eu sempre coloco isso assim como lema da minha vida. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Então eu vim contar a minha experiência para vocês, né, já que me perguntam muito se eu em algum momento já pensei em desistir do curso de farmácia. E sim, gente, eu já pensei, né? E vocês sabem que eu amo meu curso. Foi uma faculdade que eu super me encontrei, assim, me vejo trabalhando na área. É uma faculdade que mudou a minha visão com tudo, sabe? Abriu várias portas, não só uma porta. E eu amo o curso de farmácia, mas esses pensamentos também já fizeram parte da minha mente, né? Já chegaram a estarem, né, em algum momento e eu vou contar para vocês que possa ajudar de alguma forma aí, que isso acontece com todo mundo. Isso, infelizmente, né, acaba sendo normal, principalmente quando a gente passa por momentos de dificuldade, tá? Relacionado à faculdade, então você acaba, né, se questionando se realmente é esse curso, né? Ou acaba se colocando em algum momento para baixo. Eu sou uma pessoa que me cobro muito, muito, assim, extremamente. Não acho isso legal, sabe? Eu sempre, por exemplo, se eu faço algo ou estudava uma prova, sei lá, tirava um 8, eu falo, pô, podia ter tirado 10, por que que eu errei? Né? Sendo que 8 é uma média muito boa. Então, sempre, nunca estava satisfeita até eu vim trabalhando isso de um tempo para cá, tá? E as coisas começaram a melhorar e fluir na minha vida acadêmica, pessoal e tudo mais, sabe? Mas eu, gente, também nunca estive livre desse pensamento. Eu acho que eu vou desistir, não vai dar certo. E tudo começou ali no primeiro período, quando eu saí do curso de Direito, emendei com o curso de Farmácia, e aí eu vi um choque, né? Principalmente de adaptação, porque no curso de Direito eu já estava adaptada, tinha meus amigos, já sabia como tudo funcionava. Quando eu mudei para o curso de farmácia, eu comecei a ter um choque, né? Porque, obviamente, são universos diferentes. Então aquilo chocou e eu fiquei meio perdida, né? E houve um momento que eu falei, gente, será que eu fiz a escolha certa, né? Porque eu tive que aprender tudo do zero, né, no curso de farmácia. Não tinha muita informação sobre o curso, como eu já falei para vocês, eu simplesmente simpatizei com o curso, achava muito legal a turma que tinha, né, que estudava do lado da minha na época que eu fazia direito e falei, vou fazer farmácia. E realmente, farmácia é o curso realmente que eu me vejo trabalhando, mas na época, nos primeiros períodos assim, eu cheguei a duvidar. E aí o primeiro período foi um período extremamente complicado para mim por adaptação. O meu maior medo era que nos outros períodos isso fosse realmente se intensificando, né, de eu não me adaptar muito com o curso. Houve aquele choque com química geral, muito tempo sem estudar química. Eu também bati de frente com as matérias que tinham provas práticas, aulas práticas, né, não sabia muito bem aquele universo. Estava acostumada com outro estilo de prova, por exemplo, no direito a gente fazia muito prova oral, e aquilo foi tudo juntando, sabe? E a minha dificuldade de começar a me adaptar no curso. Mas, para minha sorte, no segundo período eu fui super bem, consegui desenvolver legal. No terceiro período também. Só tive uma dificuldade com uma matéria no segundo período, mas também, graças a Deus, no final deu tudo certo. E aí, no quarto período, foi assim o período que me fez pensar muito sobre desistir ou não do curso. Como eu falei para vocês, eu me cobro muito. Então, quando eu não tirava uma nota legal, aquilo ficava martelando na minha cabeça, sabe? A semana, o mês, eu falava, não, vou estudar, não, pelo amor de Deus, sabe? Eu me cobrava muito, muito, e aquilo até fazia mal, né, para mim, porque eu
desenvolvi aquele sentimento para a matéria, sabe? Ai, meu Deus, não fui tão bem nessa matéria, tenho medo da outra prova. E isso foi algo realmente que foi muito forte no quarto período. O quarto período foi um período muito difícil para mim, foi o período que começou os estágios. Eu trabalhava, eu tive uma série de problemas na época e eu tive química analítica e farmacologia. Eu nunca tive problema com farmacologia, foi uma matéria que eu falei para vocês que eu amei cursar, mas foi uma matéria muito extensa, muito pesada, muito puxada. Mas graças a Deus eu aprendi muito, por isso que eu falei no outro vídeo que eu passei perrengue com farmacologia, porque eu tinha que estudar muito, era muito conteúdo, era muita apostila, era muito, muito tudo. Então, assim, é uma matéria muito complexa, que realmente é um divisor de águas no curso de farmácia quando você faz farmacologia, na minha opinião, sabe? Ela intensifica tudo o curso de farmácia e era uma matéria muito, muito, muito extensa e muito puxada. Então, assim, eu tive que me desdobrar. E naquele período começou o estágio, eu trabalhava e eu tinha química analítica. E eu não estava me dando muito bem com química analítica. E aí juntou tudo, né? Problema, estágio, química analítica, um monte de matéria para estudar. E realmente começou a me vir a cabeça assim, gente, será que eu vou conseguir? E não que eu queria abandonar o curso, né? Falar, vou desistir do curso. Eu pensava assim, se eu não passar em química analítica, eu acho que não é para mim esse curso, sabe? É aquilo que eu volto a falar com vocês. Por eu me cobrar muito, eu acabava botando esses pensamentos na minha cabeça, eu ficava com isso. Então, foi o momento, foi o período que eu mais pensei nisso, principalmente por ter essa dificuldade em vários âmbitos aí da minha vida naquela época, né, por estar muito difícil aquele período, naquele momento para mim. Então, às vezes a gente passa por um período difícil, né, a gente não está livre disso na vida e a gente acaba jogando esse momento pro curso, né, que foi o que aconteceu comigo. Juntou tudo e aí, porque de uma matéria eu comecei a duvidar se realmente eu ia desistir ou não de farmácia. Não que eu quisesse desistir de farmácia, mas porque eu pensei assim, gente, essa é a terceira química, né? Tinham outras químicas que a gente tinha que fazer para frente, né? E aí eu comecei a pensar, né? Se eu tô com dificuldade de química analítica, o que vai ser da minha vida no resto dos períodos, né? Será que realmente eu tô no caminho certo? Gente, quando eu chegar em química farmacêutica medicinal, né? E aí eu comecei a duvidar nesse quesito e foi pairando esses pensamentos. Ai, se eu não passar em química, vou desistir do curso de farmácia. E nesses momentos de loucura, sabe, gente, que você começa a duvidar de você, da sua capacidade, por inúmeros fatores e problemas que a gente não tá livre disso, é muito importante ter muita fé em Deus e também ter amigos, né? Eu tinha naquela época muitos perrengues, né, acontecendo na minha vida. E graças a Deus eu tenho uma amiga que eu conquistei na faculdade, que é a Fran, para minha vida, e ela me ajudou muito, vocês não têm ideia. Junto com ela, o meu marido, que me ajudou bastante, que sempre me botou para cima, sempre me incentivaram. Então, nesses momentos de deprê da vida, que nós, como eu falei, não estamos livres disso, não estamos imunes a isso, né? São 5 anos de faculdade, gente, muita coisa acontece, sabe? E pode parar esses pensamentos, você precisa ter muita fé, acreditar muito em você, principalmente se apoiar em pessoas que amem vocês, que gostem muito de vocês e que torçam por vocês. Essas pessoas, elas realmente conseguem dar um up, sabe? Levantar a nossa cabeça e falar, não, você consegue, vai dar tudo certo. E tudo nesse momento que a gente precisa são de palavras e pessoas animadoras. E graças a Deus isso não me faltou no momento que eu precisei. E sim, eu já pensei em desistir, foi nesse momento crucial da minha vida, que foi o quarto período. No finalzinho do quarto período, quando eu vi que o negócio estava ficando complicado para mim com química analítica, e aí eu comecei a me centrar, né? Graças a eles, a Deus, assim, que colocou essas pessoas maravilhosas na minha vida. Eu vi que eu era capaz, que eu ia conseguir, e esses pensamentos sumiram desde então da minha vida, do meu curso, e eu posso dizer para vocês, imagine se eu tivesse dado ouvidos, naquela época talvez, né, eu não conseguiria passar em química, e não chegaria onde eu cheguei. E, gente, como eu falei para vocês no outro vídeo, química farmacêutica medicinal era o meu maior medo, talvez de todas as matérias, né? Por ver vários relatos de pessoas que me falaram que é difícil, você não vai conseguir, nossa, ninguém passa. E era um monte de coisa que o pessoal falava para mim, é experiência minha.
Se eu tivesse dado ouvidos, né, à minha mente assim negativa naquela época, eu não chegaria onde cheguei. Tô perto de me formar, passei em todas as matérias, nunca reprovei, né, e consegui uma média espetacular em química farmacêutica e, sabe, é uma coisa assim, a gente passa por momentos difíceis, mas eles não são eternos, gente. Sempre tem o amanhã, né? Na Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse versículo é lindo, maravilhoso. Eu acredito muito nisso, que Deus, fé e as pessoas certas para te colocar e te animar no momento certo ali para te ajudar, tá bom? Então não desistam do curso, não desistam nas primeiras dificuldades. Eu passei várias dificuldades no curso de farmácia, sabe? Que ao longo aí dos vídeos que a gente for postando, a gente pode estar falando e conversando. Não foi 100% maravilha para mim, sabe, gente? Passei perrengue em algumas coisas aí, não só com matérias, mas situações na faculdade. Não foi fácil, né? Quem vê por fora fala, nossa, já há 5 anos. Não foi fácil, foram 5 anos de muito empenho, muito estudo, muito sacrifício, muito tudo, né? Só quem faz faculdade sabe aí como que é difícil, quem já terminou tudo isso, vocês que estão aí na luta aí, né? Sabem disso e não desistam nas primeiras é, tempestades da vida, da faculdade. Saibam sempre erguer a cabeça, se manter sempre em pé para poder passar, gente. A gente passa por tantos problemas na vida, né? Na faculdade, às vezes você tá ali tudo ao mesmo tempo e aquilo vai te bombardeando, mas lembre sempre, sempre que tudo passa, gente, tudo passa. É só levantar a cabeça, focar. Eu sei que é difícil no momento, né, complicado falar tudo isso, mas acreditem, todo mundo passa por muitos problemas durante a faculdade e a gente tem que manter o foco e ir em frente, não pensar em desistir. Pode vir um pensamento, mas manda ele embora e saiba sempre que você pode vencer, que você vai vencer, que você vai conseguir, tá bom? Beijo grande. Muito obrigada por assistirem, curte o vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau!